Você já ouviu falar em terapia com inteligência artificial? Em vez de conversar com um psicólogo humano, você interage com um chatbot ou uma plataforma automatizada. Parece coisa de ficção científica, mas já é realidade. Será que isso realmente funciona? E o mais importante, é confiável contar seus problemas a uma máquina? Depois de um dia pesado, você se viu sozinho no quarto, com a mente a mil e o peito apertado. Sem saber a quem recorrer, abriu um aplicativo no celular. Em poucos minutos, você se sentiu ouvido, acolhido e, pela primeira vez em dias, conseguiu respirar em paz. A inteligência artificial refere-se à capacidade das máquinas simularem habilidades humanas, como aprender, raciocinar e resolver problemas. A ideia de criar máquinas pensantes existe desde a Grécia Antiga, mas foi no século XX, com Alan Turing, que o conceito começou a tomar forma. Ele criou o famoso teste de Turing, desafiando a ideia de que uma máquina poderia enganar um humano em uma conversa, algo fundamental para as IAs de hoje. Em 2010, com o advento da Big Data e aprendizado de máquina, as IAs passaram a aprender por conta própria. Cientistas ensinam as máquinas a identificar padrões e melhorar seu desempenho, como se estivesse treinando um cérebro. A partir disso, surgiram IAs capazes de realizar tarefas complexas, como escrever textos, jogar xadrez e até dirigir carros. Hoje, as IAs estão em diversas áreas da vida cotidiana, mas nem toda IA é igual. As inteligências artificiais que estão nos holofotes, como o ChatGPT, o Gemini, o Copilot e o DeepSeek, são conhecidas como inteligências artificiais generativas, e elas são capazes de criar conteúdo novo com base em enormes quantidades de dados. Esse tipo de IA pode criar imagens, vídeos, áudios e até mesmo gerar conversas naturais, dando a impressão de que estamos interagindo com um ser humano. Por conta dessa capacidade de diálogo natural, muitas pessoas começaram a utilizar os chatbots generativos como uma forma de suporte psicológico. Mas o que existe por trás da promessa de ajuda instantânea? Já imaginou contar seus medos mais profundos a um robô? Nenhuma expressão facial, nenhum suspiro, nenhum "eu entendo". Só uma tela, palavras digitadas e uma resposta imediata. Quase humana. Quase. Bem-vindo ao novo divã. Não tem porta de consultório, nem poltrona confortável. Tem conexão Wi-Fi, notificações e um assistente virtual pronto para te servir às 3 da manhã. Pode parecer coisa de ficção científica, mas hoje milhões de pessoas pelo mundo inteiro estão fazendo exatamente isso. Em vez de um consultório, um sofá e um terapeuta, eles usam um aplicativo no celular, uma tela e um chatbot. Um estudo recente publicado pela Dartmouth College investigou o uso do ChatGPT para suporte em saúde mental. Os pesquisadores analisaram 1.594 postagens de usuários do Reddit, que relataram suas experiências ao interagir com a IA para lidar com questões emocionais. Os resultados mostram que o ChatGPT pode ser útil em algumas situações. Está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, eliminando barreiras como custo e tempo. É uma alternativa para pessoas que não têm acesso imediato a um terapeuta humano. Além disso, muitos usuários relatam que a IA os ajudou a organizar seus pensamentos e a entender melhor suas emoções. Algumas pessoas usaram o ChatGPT para praticar reestruturação cognitiva, um princípio da terapia cognitivo-comportamental. Para algumas pessoas, conversar com a IA foi mais fácil do que falar com um terapeuta humano, por medo do julgamento social. A terapia com inteligência artificial parece estranha à primeira vista. Afinal, como uma linha de código pode acolher uma dor tão humana? E, no entanto, cada vez mais pessoas estão recolhendo a esses terapeutas digitais, em momentos de ansiedade, insônia ou solidão. Não há julgamento nem pressa. A IA está sempre disponível. Ela não boceja, não olha no relógio, não se distrai, só escuta, ou melhor, processa. E mesmo que suas respostas sejam baseadas em algoritmos e padrões, há algo reconfortante na regularidade, na lógica e até na previsibilidade dessa presença artificial. Se você se sente melhor, importa que a empatia seja programada? E será que isso é o suficiente? A escuta sempre foi considerada uma arte. Saber ouvir é raro, requer tempo, presença e empatia. 3 coisas cada vez mais escassas no nosso dia a dia. Mas e se a escuta pudesse ser programada? Se em vez de um ouvido atento, você tivesse um código treinado para captar emoções, reconhecer padrões de linguagem e devolver conselhos cuidadosamente calculados. É isso que as inteligências artificiais terapêuticas estão fazendo. Aplicativos como a Woebot, Wisa e o Wooper utilizam algoritmos de linguagem natural e princípios da psicologia cognitivo-comportamental para conversar com os usuários, oferecendo suporte emocional,
ferramentas de autorreflexão e até sugestões de enfrentamento para sintomas leves de ansiedade, depressão e estresse. Eles não são terapeutas de verdade e nem fingem ser, mas foram treinados com base na psicologia moderna para ajudar você a identificar padrões, controlar a ansiedade e lidar com pensamentos difíceis. Você conversa e a IA responde. E o mais curioso, às vezes funciona. Por mais sofisticados que sejam, elas não têm empatia real. Elas não podem detectar com segurança um risco de suicídio ou oferecer suporte de emergência. E tem mais, a privacidade das informações que você compartilha depende da política de dados de cada aplicativo. Ou seja, sempre leia as letras miúdas. A IA não consegue captar nuances emocionais complexas, fornecendo respostas muitas vezes genéricas ou superficiais. Diferente de um terapeuta humano, o ChatGPT, por exemplo, não adapta intervenções de acordo com a necessidade individual do paciente. Um dos fatores mais importantes para o sucesso da psicologia é o vínculo entre paciente e terapeuta. A IA não pode substituir essa relação. Alguns usuários relatam que, apesar de parecer empática no começo, a IA se torna repetitiva e fria com o tempo. O ChatGPT evita responder diretamente a temas como suicídio, identidade sexual e comportamentos autodestrutivos. Essa limitação foi vista de forma ambígua, já que ajuda a evitar interações perigosas, mas pode deixar a pessoa desamparada num momento crítico. Alguns usuários relatam que se sentem mais ansiosos e frustrados após interagir com a IA, e a falta de uma resposta adequada para questões emocionais profundas fez com que algumas pessoas se sentissem rejeitadas ou incompreendidas. E mesmo assim, estabeleceram a ligação com o chatbot envolve uma espécie de auto-engano. Em uma análise de 2023 das avaliações de consumidores de chatbots, pesquisadores detectam sinais de apego não saudáveis. Alguns usuários comparavam os bots favoravelmente com pessoas reais em suas vidas. O perigo vem quando começamos a buscar por atalhos, por respostas prontas, por moldes pré-estabelecidos. Isso não é só na saúde mental, mas em qualquer outro âmbito da vida, alerta Tatiana Cassilo, psicóloga clínica especialista em psicanálise, neurociências e comportamento humano. Essa fala não é um aviso contra a tecnologia, mas contra a ilusão de que o sofrimento humano pode ser simplificado. A promessa de soluções rápidas que cabem em uma tela e entregam conforto instantâneo pode ser sedutora, mas saúde mental não se resolve com frases motivacionais prontas, nem com um "você consegue" automático. A mente humana não segue scripts, e o sofrimento não se resolve com comandos programados. A tecnologia pode ajudar, e muito, mas é preciso lembrar que em saúde mental, nem sempre o caminho mais curto é o mais seguro. Mas isso também nos provoca uma pergunta inquietante. Se uma máquina pode nos ouvir, será que estamos tão carentes da escuta humana? A demanda por cuidados psicológicos cresce a cada dia, superando em muito a capacidade atual de atendimento terapêutico. Diante desse cenário desafiador, muitos começaram a enxergar na inteligência artificial uma aliada promissora, seja no auxílio ao diagnóstico, em terapias comportamentais ou, especialmente, no apoio à rotina dos psicoterapeutas que muitas vezes se veem sobrecarregados. A IA surge como um possível alívio e um caminho para o cuidado. E também, seja mais do que usar tecnologia, é um sinal do nosso tempo, da urgência em ser ouvido, do cansaço em esperar e da possibilidade de que mesmo nas linhas frias de um algoritmo possa haver um ponto de calor. A eficácia terapêutica está na relação humana, afirma Júlio Pérez, psicólogo e neurocientista. São os olhos que brilham de empatia, o sorriso que transmite acolhimento, a escuta atenta que vê além das palavras ditas. Cada gesto, cada olhar, cada pausa carrega um significado que nenhuma IA poderá compreender ou reproduzir. A relação terapêutica não é uma troca mecânica de respostas, mas uma dança de emoções, vivências e cura, onde a presença humana se torna um refúgio seguro para a vulnerabilidade. Pensa comigo, quantas vezes o simples fato de ser ouvido, de ser compreendido sem julgamentos, pode mudar o curso de um dia, de uma vida? Quando estamos diante de um terapeuta, não buscamos apenas conselhos ou direções, buscamos compreensão, acolhimento, um espaço onde podemos ser inteiros, sem máscaras, sem medos. Queremos sentir que somos vistos e aceitos em nossa essência mais crua, em nossas angústias e nossas alegrias. E isso só outro ser humano pode nos oferecer. Em um mundo cada vez mais digital e acelerado, é fácil se perder na ideia de que a tecnologia pode substituir tudo, mas de fato não dá para negar. A IA está mudando a forma como a gente fala sobre a saúde mental. Ela não substitui um psicólogo, mas pode ser um primeiro passo,
uma ponte entre o silêncio e a ajuda. E em tempos que tanta gente sofre calada, até uma máquina pode fazer diferença. Cada vez mais, principalmente entre os mais jovens, é comum recorrer a máquinas de busca ou chatbots para tirar dúvidas sobre saúde mental. A praticidade dos celulares e do uso de ferramentas por voz tornaram esse acesso ainda mais natural e imediato. No fim das contas, talvez a pergunta não seja: a IA funciona como terapia? Mas sim, se ela me ouve quando ninguém mais ouve, isso já é um começo? E há algo muito humano nesse sentimento com a IA. O medo do julgamento diminui. Para quem sente vergonha de certos temas, ou ainda carrega o peso do estigma associado à saúde mental, conversar com a tecnologia, sem olhares ou interpretações, pode ser o primeiro passo. Um passo silencioso, porém importante rumo ao autocuidado. A inteligência artificial oferece vantagens enormes, especialmente quando pensamos na falta de opções de terapias acessíveis para tanta gente. Uma das maiores forças dessa tecnologia é justamente sua disponibilidade. Ela está ali, pronta para ajudar a qualquer hora do dia ou da noite, 7 dias por semana. E o melhor, com poucos recursos, sem fila de espera e com a possibilidade de manter o anonimato. Para muitas pessoas que enfrentam o sofrimento emocional, e isso faz toda a diferença. O medo do julgamento, a vergonha ou simplesmente a ideia de não estar tão mal assim impedem muita gente de procurar ajuda, mesmo quando a psicoterapia gratuita é disponível. A IA, nesse sentido, pode ser uma porta de entrada, um espaço seguro e silencioso, onde é possível começar a falar sobre o que dói, no seu tempo e do seu jeito. E aí, você já usou alguma IA para desabafar? Conta sua experiência nos comentários. E se esse vídeo te fez repensar como a tecnologia está invadindo até nossas emoções, espera só até descobrir o que ela está fazendo com a sua atenção. Então clica no vídeo que está aparecendo agora na tela e até o nosso próximo encontro.